Caros irmãos, bem-vindos a esta preparação para a consagração a Nossa Senhora, segundo o método de São Luís Maria Grignion de Montfort, promovido pelo movimento Mater Fátima aqui de Portugal. Eu sou o irmão Paulo Patrício, dos Arautos do Evangelho, e coube-me a mim explicar um bocadinho o que é que se pretende com esta consagração, quais são os objetivos e quais são os benefícios. Para tal, vamos apoiar-nos num livro que o próprio Santo escreveu, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, e que ele divide a formação em 4 etapas. O conhecimento do mundo, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento de Nossa Senhora e o conhecimento de Nosso Senhor. A primeira abordagem é o conhecimento do mundo, por onde o Santo nos convida a cortarmos e a abandonarmos as coisas do mundo, que o mundo nos propõe, mas que nos levam ao pecado. Aos poucos e poucos ele vai aprofundando este tema, e o importante é a pessoa ver com clareza estas más inclinações, estas solicitações, estes maus convites para o pecado. Na segunda etapa, vai-nos pedir o conhecimento de nós mesmos. Porquê? Porque nós temos alguma dificuldade, nós seres humanos temos alguma dificuldade em ver os nossos próprios defeitos. E para o caminho da perfeição, para alcançarmos a perfeição, para chegarmos ao céu, é preciso a pessoa ver de frente, sem se enganar a si própria, os próprios defeitos. É para isso que serve uma coisa espetacular chamada exame de consciência, por onde eu analiso aquilo que eu fiz de mal, principalmente contra Deus, contra os mandamentos, que ofendia Nosso Senhor, e depois vou contar esses pecados na confissão. Muita gente acredita em mim, muita gente foge ao exame de consciência porque é uma coisa dura de se fazer. Ninguém gosta de dizer assim, eu tenho este defeito, tenho aquele defeito. Não, ninguém faz isso. É incrível. E a pessoa, quando encontra um defeito, a gente tenta escondê-lo o mais que pode. E não o quer ver de frente. Ora, se eu não vejo os defeitos de frente, nunca me vou ver livre deles. Nunca os vou eliminar. E nesta segunda etapa, é o que o Santo nos pede, é isto. Vermos de frente os nossos próprios defeitos, os nossos próprios erros. Isto é de uma importância tão alta. Eu vou dar um exemplo um bocadinho mais mundano, um bocadinho mais baixo, que entra dinheiro, mas quando é dinheiro as pessoas são sempre mais sensíveis e tomam sempre mais atenção. Uma empresa, quando quer crescer, quando quer ganhar mais, porque vai fazer mais investimentos e quer lucrar ainda mais, o que é que os dirigentes fazem? Uma análise seca, pragmática, muito objetiva sobre o que é que foi bem feito, o que é que foi mal feito. E a atenção especial vai para aquilo que está mal feito. Para quê? Porque é preciso corrigir para que consiga render e lucrar aquilo que a pessoa tem como objetivo. Na vida espiritual, na nossa vida interior, no caminho da perfeição, tem de ser assim também. Eu tenho que focar naquelas coisas que me afastam de Deus, que me afastam de Nosso Senhor Jesus Cristo, que me conduzem ao pecado. Eu tenho que ver esses aspectos, esses meus defeitos, com muita clareza. Caso contrário, eu nunca vou ser santo, nunca vou ser perfeito e, o pior ainda, nunca vou chegar ao céu. E creio que não seja esse o objetivo, que o nosso objetivo é chegar ao céu. Depois, o conhecimento de Nossa Senhora, nós vamos analisar as perfeições e as virtudes de Nossa Senhora e o modo como ela vai trabalhar a cada um de nós para passar para a última etapa, que é o conhecimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o objetivo final é assemelhar-nos a Nosso Senhor Jesus Cristo, cumprir aquilo que Ele disse, sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Então, o ser perfeito não é só para os grandes santos que já nasceram com uma missão especial, já nasceram assim. Não, Senhor. O ser perfeito, o ser santo, é para toda a gente. Não é só para alguns. Não é só para os padres e para as freiras, como as pessoas imaginam. É para todos. E esta divisão ajuda-nos aos bocadinhos, vamos andando, vamos caminhando, vamos fazendo isto em conjunto, com o auxílio, como vocês vão reparar ao longo desta caminhada dos próximos 30 dias. Já expliquei aqui um bocadinho os primeiros passos. Agora, o que é capaz de ser o mais importante de todos é o papel de Nossa Senhora nesta consagração. O objetivo é assemelhar-nos a Deus tal como Nosso Senhor mandou. E o modo mais rápido, mais fácil e mais eficiente é por meio de Nossa Senhora. Eu uso um exemplo
um exemplo mais de artista, que é o seguinte. Um artista, quando vai fazer uma imagem, ele vai esculpir a imagem, à maneira dele, e vai sair aquela imagem. Se ele quiser fazer uma exatamente igual, já não consegue. Não vai fazer igual àquela. Vai sair semelhante, mas já não vai ser igual. E ele vai se esforçar ao máximo para fazer igual àquela, mas já não vai conseguir. Se vier alguém da cidade, alguém importante, e que lhe pedir assim, olha, faça-me 300 imagens, mas eu quero todas iguais a esta, ele não consegue. Porque elas nunca saem iguais pelo facto de ser uma inclinação natural. A pessoa não consegue, o artista não consegue fazer duas iguais. Qual é a única maneira de fazer uma, ou melhor, centenas de imagens iguais àquelas que foram pedidas? Iguais àquela que foi pedida. É através de um molde. O que é um molde? Isto aqui já é uma parte mais mecânica das coisas. Eu pego a imagem, meto dentro de um recipiente, encho com uma borracha especial chamada silicone e deixo secar. Depois, corto a borracha à metade, tiro a imagem, que está intacta, mas a forma ficou lá. O que é que eu faço? Pego depois o líquido, por exemplo, o gesso, que é líquido e depois fica sólido, e encho aquele molde. Quando o gesso secar, sai a imagem igualzinha àquela que eu fiz. Aquela que eu fiz lá no início. Eu posso fazer milhares de imagens que elas vão sair todas iguaizinhas. Se o nosso objetivo é ser igual a Nosso Senhor Jesus Cristo, entre 1000 aspas, nós precisamos deste molde. Este molde é Nossa Senhora. É ela que nos vai dar esta forma perfeita para podermos chegar ao céu. Ela vai funcionar connosco para além de mãe, que toda a gente sabe as características especiais de uma mãe, para além de mãe ela vai funcionar como uma educadora, uma excelente educadora, que vai nos dizer, meu filho, isto aqui sim, isto aqui está mal, isto não pode ser desta maneira. E vai depender de cada um de nós o quanto se deixa levar pelas inspirações e pela mão da Nossa Senhora, digamos assim, no caminho da perfeição. Vai depender de nós o chegarmos ou não chegarmos. Porque quando nós nos deixamos levar, é tudo muito simples. Quando não deixamos, tudo fica mais complicado. E para explicar um bocadinho mais o deixar ou não deixar, conto-vos aqui que um benefício da consagração que talvez seja o melhor e o maior. Quando, no dia 13 de maio, que vamos fazer a consagração todos juntos, eu fizer a minha consagração à Nossa Senhora, eu vou fazer aqui uma troca com ela, uma troca espiritual com ela. Como que uma troca de corações. Está mesmo no termo da consagração, entrego os meus bens interiores e exteriores, as minhas obras boas, passadas, presentes e futuras. Eu vou dar tudo a Nossa Senhora. E ela vai-me dar tudo aquilo que ela tem. Isto, em termos mais práticos, o que é que isto quer dizer? O que é que isto significa? Vamos usar um exemplo para ser mais fácil. Quando eu rezo, eu, Paulo Patrício, Deus ouve o Paulo Patrício a pedir. Ele vai atender mais depressa ou menos, consoante a minha perfeição. Com Nossa Senhora já não é assim. Quando Nossa Senhora pede, Nossa Senhora tem este título especial chamado Omnipotência Suplicante, que ela consegue qualquer coisa só em pedir. Pediu, Deus dá. É simples. Quando nós fazemos a consagração, fazemos esta troca com ela, de modo que quando eu rezo, já não sou eu a pedir. É Nossa Senhora a pedir por mim. É Nossa Senhora a pedir em mim. De modo que cada vez que o Paulo Patrício vai pedir alguma coisa a Deus, Deus ouve Nossa Senhora a pedir. Então o atendimento é muito mais rápido. Porque Deus não vai negar nada a Nossa Senhora. Entretanto, há aqui uma característica que pode influenciar esta velocidade de Deus dar. A primeira é se é uma coisa má para mim, que me vai fazer mal, automaticamente Deus não dá e Nossa Senhora também já não deixa. Já nem deixa chegar o pedido de Deus, porque me vai fazer mal e ela não quer o meu mal. Então esta é a primeira característica. Outra, dizia São Luís Maria Grignion de Montfort, Santo Afonso Maria Ligório dizia o seguinte, que Deus resiste muito a quem dá pouco e resiste pouco a quem dá muito. E um dia, numa reunião de formação, o fundador dos Arautos disse o seguinte, olha, eu gostava de acrescentar essas duas ideias, gostava de acrescentar mais uma.
que é a seguinte, que Deus não resiste a quem dá tudo. O que é o dar? Vamos aplicar aqui ao nosso caso concreto que estamos a fazer a preparação para a consagração à Nossa Senhora. Dependendo do grau de entrega de mim que eu dou a Nossa Senhora, de tudo o que eu tenho, dependendo dessa entrega, pode haver coisas que eu não esteja disposto a entregar, o que é mau. Então, se eu entrego muito, Deus vai me ouvir muito. Se eu entrego pouco, Deus vai ouvir menos. Mas aqui o nosso objetivo é este terceiro, que é o mais perfeito. É o entregar tudo. E Deus não vai resistir cada vez que nós fizermos algum pedido, que na realidade vai ser Nossa Senhora a pedir para nós. Haveria vários exemplos que eu poderia dar-vos. Não vamos estar a encher aqui o nosso tempo com tantos exemplos. Passava depois um pouco para explicar o contexto e o santo que criou este método de São Luís Maria Grignion Montfort. São Luís Maria Grignion Montfort era sacerdote, foi padre, ordenado em 1700, e ele tinha um gosto enorme pelas missões. E o desejo dele era ir para as missões. No caso concreto, primeiro ele queria ir para o Canadá, mas depois mudou de ideias, queria ir para o Oriente. Entretanto, o Papa, que lhe deu uma credencial especial para ele poder andar em qualquer parte da França como se fosse um missionário dele, Papa, disse-lhe o seguinte: não vais nem para o Canadá, nem para o Oriente. Vais para a tua terra. Porque o Papa sabia que existia um indivíduo que andava a propagar a heresia lá na terra dele. Não vou aprofundar-me aqui também muito na história dele, que não é o foco da nossa preparação. Chamado Jansénio, que deu origem depois à heresia do jansenismo. Uma das heresias que este Jansénio propagava e que tinha os seus partidários e que iam propagando para o povo era em relação aos sacramentos, nomeadamente à Eucaristia e à confissão, à penitência. E que dizia o seguinte: isto que eu vou dizer é erro, notoriamente, então peço que tomem as devidas precauções quando tiverem a ouvir o áudio. Dizia o seguinte: Nosso Senhor Jesus Cristo, quando trouxe os sacramentos, quando instituiu os sacramentos, instituiu como remédio para as nossas almas. De modo que o remédio não se toma todos os dias, só se toma quando está doente. Esta ideia errada influenciou enormemente toda aquela sociedade do lugar e começou-se a espalhar, como mal é assim, é incrível, espalha-se com uma facilidade incrível. Então, muita gente começava a abandonar a Eucaristia, a abandonar a comunhão, a abandonar a confissão, porque, afinal de contas, não estava assim tão mal. E como essa heresia entrou, a pessoa passa a viver como pensa, de acordo com os princípios que me entraram. Se me entram princípios bons, eu ponho esses princípios bons para as minhas atitudes do dia a dia. Se me entram princípios maus, eu passo esses princípios maus para as minhas atitudes do dia a dia. É um raciocínio extremamente simples. De modo que a sociedade já estava envenenada, já estava minada em relação a estes meios de salvação extremamente importantes, pelos quais ninguém vai para o céu sem eles. E São Luís, então, quando Deus suscitou esta vocação, São Luís Maria Grignion Montfort, foi para combater este aspecto. E o lado missionário de São Luís Maria Grignion Montfort vinha neste sentido, mostrar que não, confissão, quanto mais melhor, comunhão e missa, espetacular, quanto mais melhor, todos os dias. E se fosse possível, naquela altura não era possível, mas se fosse possível, várias vezes ao dia, vamos várias vezes ao dia. Porque são os caminhos que nos levam à perfeição, são os elementos, é o alimento espiritual e os elementos necessários que nós temos para nos conduzir ao céu. É mais ou menos como eu vou saltar de paraquedas. Quer dizer, eu preciso de um elemento essencial para poder saltar, que é o paraquedas. Se eu não tenho esses elementos, o que é que me vai acontecer? Vai correr mal, de certeza, aquela atividade. A mesma coisa acontece na nossa caminhada para o céu, no nosso caminho para a perfeição. Nós precisamos dos meios de santificação. Estes elementos que são os sacramentos, são a oração. E São Luís Maria Grignion de Montfort, neste seu percorrer missionário, ele martelava sempre nos mesmos princípios, sempre nas mesmas coisas. Porquê? Era preciso, porque a heresia já tinha tomado conta de toda a sociedade. E ele usava-se de toda a criatividade que ele tinha, dos dons que ele tinha, que ele era músico, era artista, fazia poesia, fazia muita coisa. Até fazia imagens
E em cada sítio que ele ia, muitas vezes deixava uma imagenzinha Nossa Senhora feita por ele para abençoar o lugar e para que as pessoas, cada vez que olhassem para aquela imagem, se lembrassem das graças e os benefícios que Deus tinha colocado, tinha concedido àquelas almas naquele momento que o santo passou por lá. E ele fazia músicas, às vezes conhecidas dos lugares, só que metia uma letra. Uma delas era para a confissão, bastante interessante. Depois, se tiver a oportunidade de pesquisar, é muito engraçada, muito pitoresca a musicazinha da confissão que ele fez. Tem muitas músicas, São Luís Maria de Montfort, mas tinham sempre este objetivo: conduzir as almas ao bom caminho para levá-las ao céu. Bom, já demos um bocadinho a volta aos temas que vamos abordar nesta preparação para a consagração. Ao longo destes 30 dias vamos receber muitas graças, de certeza, muitas inspirações de Nossa Senhora e muito apoio. O importante, volto a frisar, é deixar-se levar pela vontade de Nossa Senhora. Para tal, vamos encerrar com uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora esta disponibilidade interior de cada um de nós para nos deixarmos levar. Dizia Santa Teresinha do Menino Jesus que para ser santo é muito fácil, é só deixar-se levar. Vamos pedir então a Nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de Nossa Senhora, esta graça especial, este gosto em deixar-nos levar pela mão até à santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.